Pronto, agora tá certo. Bom, senhores, boa noite. Vamos começar então? A ideia aqui da gente, dessa conversa nossa aqui é, na realidade, uma conversa mesmo, tá? Da gente poder ir acertar algum ponto, tirar alguma dúvida e tudo mais sobre, especificamente hoje, como a gente viu aí na live. Não sei se todo mundo estava na live ou se alguém não esteve. O assunto de hoje foi criações da Terra Antiga. Tá? A gente tratou de criações da Terra Antiga hoje com o Rodrigo. Ele trouxe aí muita coisa sobre criações da Terra Antiga. Ele trouxe aí, como ele falou lá no início, só dando uma recapitulação muito rápida, tá? O link da transmissão vai estar no nosso canal do YouTube, tá? Então vocês podem assistir à vontade, tá? Então tá gravado, ele fez uma apresentação muito boa. Então, só para a gente ter uma ideia bastante geral, ele apresentou sobre criações da Terra Jovem. E hoje foi só apresentação. O que eu quero fazer com vocês aqui agora, nessas lives de Meet, nesses encontros de Meet que a gente vai ter, é na realidade puxar algum detalhe ou outro, alguém que tem alguma pergunta muito específica, muito complicada, qualquer coisa do tipo. Por quê? Porque daqui a 15 dias, no dia 26, o Rodrigo volta de novo com uma live, vai ser também mais ou menos no mesmo sistema ali, de mais ou menos 1 hora, só para responder perguntas. Então, assim, as perguntas que ele tiver ali na mão, ele vai responder, porque já é a área que ele está mexendo, já é a área que ele apresentou e tudo mais. Aqui o que eu quero fazer é só aproveitar que tem algumas pessoas, muitas pessoas me procuraram fora das lives dizendo que que nunca tinham ouvido falar nessas visões, não só no CTA, que é o que a gente vai falar hoje, mas nas outras visões também. E aí eu pensei em fazer encontros tipo esse do Meet para tirar dúvida. Só que aí eu resolvi falar, vamos fazer o seguinte, vamos fazer depois das lives, porque o camarada já assiste a live completa da apresentação, ou tirar alguma dúvida, e no Meet aqui a gente tira um ponto ou outro de alguma questão, talvez um pouco mais específica, um pouco mais complicada, um pouco mais que vai gastar muito tempo, então a gente mata tudo aqui. E aí, na live de perguntas específica de cada visão, a gente deixa ali com o palestrante. Se não der para ele matar tudo, a gente vê uma outra oportunidade para matar alguma outra questão, porque em 1 hora, vocês viram lá que 1 hora o cara ele apresentou muita coisa e tem mais um triplo daquilo para apresentar ainda. Tem muito assunto ainda para ele, por exemplo, no caso do CTA, para ele poder falar. Então tem bastante coisa. Então não dá para falar tudo, né, em 1 hora só, é muito pouco tempo. Tá? Então a ideia é essa. E aí eu quero. E a ideia é exatamente isso aqui: é um Meet de conversa. Então vocês mandam perguntas, fiquem à vontade. Oi, Lucílio, manda aí. Eu tenho uma curiosidade: como é que essas 4 visões encaram a questão da Teodiceia, sobre a origem do mal, né? Inclusive, se existe alguma literatura que eu possa ler sobre isso, que é uma coisa que eu não consigo encaixar no meu linha de raciocínio vendo essas teorias, entendeu? Se você indica alguma literatura, algum artigo, entendeu? Especificamente, nenhuma dessas visões vai tratar de uma forma bem detalhada a questão do problema do mal. Tá? Nenhuma delas. Assim, bem aberta, bem dirimida e tudo mais. Elas vão tratar da questão do problema do mal, sim, mas de forma periférica. Tá? Por exemplo, dentro do Criações da Terra Jovem, a gente ainda vai ter eu devo fazer mais 1 ou 2 encontros tipo esse aqui ainda só de Terra Jovem, tá? Que a gente não fez ainda. Eles vão tratar ali, por exemplo, no Criações da Terra Jovem, a origem do mal justamente na queda do homem. Ou seja, lá na entrada do pecado, ali com Adão e Eva e tudo mais. Eles vão tratar daquela forma. O criacionismo evolutivo, por exemplo, que aí é uma outra conversa que a gente vai ter lá na frente, vai ter uma outra tratativa, mas não tão teológica. Tá? Você vai encontrar um pouco mais sobre isso, sobre a questão da queda e tudo mais, naquele livro que a BC2 lançou agora com o Thomas Nelson Brasil. Saiu em português, inclusive. Eu ia te indicar o livro em inglês, mas agora que eu lembrei, tem ele em português, que é A Evolução e a Queda, do James Smith com
Agora esqueci o nome do outro cara. Porque Eu sei, te cortando um pouquinho, esse livro ele é bom, por exemplo, que eu fiquei tentado a comprá-lo. é Mas bom. você indica ele? Indico, ele é muito bom. Nesse ponto que você está querendo, ele é muito bom. Porque assim, o que você vai encontrar de uma forma ligando a parte, vamos dizer assim, entre aspas, científica e teológica, é alguma coisa relacionada com a questão da queda. E esse livro vai falar especificamente sobre a queda. E mais, esse livro ele vai mencionar algumas visões como se fossem visões de criação e evolução, mas específico da queda, mais especificamente da queda. Ele não traz uma visão única sobre como é que foi a queda. E implicitamente, ou seja, a forma como a queda aconteceu em cada uma dessas visões, então tem a visão agostiniana, tem algumas visões que os caras vão tratar ali, implicitamente vai ter a questão não da origem do mal, mas vai falar um pouquinho sobre a questão do mal na Terra, tá? Então, nesse livro vai ter um pouco. Você não vai encontrar tudo, porque o problema do mal, teologicamente, ainda continua sendo um problema, não é um problema resolvido. Mas nesse livro você vai encontrar, você já vai encontrar alguma coisa, tá? Nessa perspectiva. E o bom dele é que ele não é uma visão única. Ele tem, eu não sei, eu não li a tradução em português. Eu vi a versão em inglês. Na versão em inglês tem 5 visões lá dentro sobre a questão da queda e vai falar sobre a questão do problema do mal, tá? Então, que eu estou me lembrado de cabeça que vai tratar sobre isso é esse livro. Você vai encontrar nele. Na última confraria do Bibotalk, o Marcelo Cabral falou um pouquinho sobre a questão da queda dentro da teoria do criacionismo evolutivo. Eu deixei aqui no chat também o link do segundo dia, que é onde tem esse diálogo, caso o pessoal queira uma introdução e não possa comprar o livro agora, pelo menos tem essa 1 horinha aí de teoria. Isso, muito bom. Lá eles vão falar, e essa live é aquela que tem da apresentação do livro, não é? Acho que é justamente do livro. Não, eu acho que essa não é especificamente do livro, porque juntou o pessoal do Teolab, né? Então, primeiro o Tiago falou sobre o Teolab e a teoria do criacionismo evolutivo, e depois o Marcelo falou sobre a questão da queda. Mas foi perto do lançamento do livro. Então foi isso mesmo. A evolução e a queda. Deixa eu pegar o link aqui que eles colocaram. Que se alguém quiser depois olhar o livro... Isso, eu coloquei ali no chat o vídeo, mas aí depois dá pra pôr o livro também. Aí... Isso, o livro é esse do link aí, que tá lá na descrição do vídeo também. Tá? Então dá para aproveitar aí. Tirando esse livro, eu particularmente não conheço outra obra que vai tratar sobre a questão do problema do mal. Particularmente eu não conheço. Só em inglês, eu acho. Eu não conheço nem inglês. Tirando esse, que era o único inglês que eu conhecia... Deixa eu ver, eu acho que ele trata um pouquinho, deixa eu abrir aqui que eu comprei ele esses dias, porque ele tava por R$3,90. Qual? Esse da queda? Não, é o em inglês, que é do Gilbert, que é o Teologia Reformada e Teoria Evolutiva. Que só tem em inglês. Sim, esse livro eu vi, mas eu não li. Eu não sei. Ele foi livro base para a palestra do Marcelo também. Eu vou achar o link dele, é que só tem em inglês ainda, mas eu vou deixar o link dele aqui também. Mas ele fala do problema do mal? Pelo que eu entendi, fala. Deixa eu olhar aqui É porque ele vai falar da questão da queda e do pecado original. É uma outra boa obra. Eu não conheço, ele tá na minha lista. Eu tenho uma lista infinita de livros para ler. Aonde que eu pego esse livro que você está me indicando? Porque eu estou curioso, porque na realidade eu tenho que fazer uma apresentação sobre esse tema, entendeu? Sobre as 4 visões, e eu estou fuçando, lendo e... Sobre as 4 visões tem aquele livro A Origem, né? Não sei se você conhece. Não é isso, não. Sobre a Teodiceia, entendeu? Sobre a Teodiceia. Sim. Não é sobre as a visão em si. Aí, sinceramente, não. Tirando esses dois aí, do Kay Smith e esse que a Bia falou, eu não conheço outro. Não sei se alguém aí que está na sala conhece. Eu sou do grupo da UFMG da ABC2, né? E nós estamos tratando, nós distribuímos temas, né? E eu fiquei responsável por esse tema, entendeu? Da Teodiceia nas 4 visões, como que ela se encaixa, entendeu?
Bem, depois você podia me mandar como é que eu faço para obter esses livros aí que você está postando. Esse é o link da Amazon, você já cai direto na Amazon lá para comprar, inclusive. Esse que a menina mandou agora é pelo Kindle, R$3,90 ainda. Tá um preço muito bom pelo Kindle. Então eu vou migrar lá depois do tempo aqui. Obrigado, hein? Valeu. Nada. Tem jeito de postar lá no grupo do WhatsApp? Que aí Lá de eu não física? estou sabendo pegar aqui, né? Deu nesse. Eu mando pelo lá. aqui. Deixa eu pegar aqui, eu mando lá. Como é que eu pego esse número? Eu estou apanhando aqui. Como é que eu pego esse. É pelo chat, né? Isso, pelo chat. Não, mas eu mando. Você tá lá no grupo de física, né? É de física. Isso, não, eu tô mandando os links lá também. Tá, te agradeço. Nada. Não vou monopolizar a discussão, não. Deixa o pessoal participar. Tranquilo. E mais alguém, pessoal, que quer apresentar mais um... Então não tem pergunta, eu tenho mais uma pergunta. Mas eu tô até 9 horas aqui, 9 e pouquinho aqui disponível. Então, aqui o esquema é justamente esse, é de conversa. Eu não vou apresentar nada, eu quero vocês perguntem. Sobre esse tema da Teodiceia, então, te perguntando, como é que você vê essa questão na criacionismo evolucionista, né? Que é o termo que o Marcelo Cabral adota, né? Ele até questiona o teu evolucionismo. Lá vai ser o seguinte, lá a gente ainda tem um problema, a gente inclusive vai até detalhar isso um pouquinho mais pra frente, quando for na live do quem que vai dar pra gente é o Garros, né? O Thiago Garros. O Garros vai dar uma live pra gente sobre criacionismo evolutivo, então eu acho que ele deve falar um pouquinho também sobre a questão de queda e origem do mal. Eu acho que ele deve falar alguma coisinha. Mas lá na época da live a gente acaba complementando. Bom, tem vários modelos. Eu não vou nem citar muita coisa, senão eu vou acabar. Eu não sei o que o Thiago Garros vai falar, senão eu vou acabar dando spoiler da apresentação dele. Mas você tem vários modelos de criacionismo evolutivo ou evolucionário sobre a questão da origem do homem e tudo mais. E um desses modelos vai falar sobre a questão da escolha de um casal, por exemplo, Adão e Eva, ou qualquer outro nome que eles tenham tido, e a queda vai ser justamente na desobediência desse casal. E aí você vai ter origem. Só que aí o terreno é meio nebuloso, né? A origem do mal, mas na realidade não é a origem do mal, a origem do pecado. Do pecado esse que nós temos de representação federal e tudo mais. Vai ser com a queda desse casal, né? Agora, a origem do mal em si já eles não abordam muito dentro do criacionismo evolutivo. Não tem muita abordagem dentro. Alexandre, eu acho que uma pergunta que pode aproximar a gente dessa questão e da live de hoje é pensar, por exemplo, porque geralmente a gente tem um problema em lidar com a teoria da queda, porque se a gente acredita que a Terra tem bilhões de anos e a criação do homem é posterior à criação de uma leva enorme aí de seres vivos, então há morte antes da queda. Então acho que esse é um dos... Justamente, isso que é minha dificuldade. E aí, eu sei que o que o Hugh Ross defende no livro da Origem é que a gente tem que pensar que a morte dos seres vivos, ela não é algo maligno, entende? Não dá pra gente olhar para a morte de seres vivos como algo maléfico, porque é justamente a morte de seres vivos que gera o substrato para a vida. Né? Essa vai ser uma das respostas, que aí o pecado ele é diferente da questão da morte. Eles vão fazer essa diferenciação. O que você acha disso, Alexandre? Igual o Rodrigo mencionou, ele, por exemplo, ele mostrou evidências em mãos de bichos mortos com bilhões de anos. Isso não encaixa, vamos dizer assim, morte de animais, não encaixa com a questão do pecado ou da morte vir do pecado e a morte ser espalhada em todos os animais, tirando o ser humano. Não encaixa. Então, assim, como é que é a definição que a gente vai colocar de mal e tudo mais dentro disso? É uma questão de sofrimento?
Mas sofrimento em termos animais? Porque se a gente for levar para esse lado, um monte de dinossauro sofreu quando um T-Rex foi lá e fez o seu jantar, né? Então não dá para a gente amarrar a origem do mal em questão de sofrimento animal nessa questão. Também não daria para a gente amarrar, por exemplo, o mal como morte animal, porque, bom, tem algumas trilhões de outras mortes antes da queda. Vamos colocar a queda, vamos colocar nessa visão da queda do criações da Terra, do criações evolutivo, por exemplo, só para a gente ter um referencial, que a queda foi a desobediência de um casal, de Adão e Eva, e esse casal viveu lá no Neolítico, por exemplo, e aí teve um evento lá, ou seja, justamente a desobediência. Vamos colocar que esse evento foi a queda, é a queda que está registrado lá em Gênesis, beleza. Isso aconteceu quando? Vamos arredondar os cálculos aí, 4.000 anos antes de Cristo. Em 4.000 anos antes de Cristo, então a gente teve a queda, a entrada do pecado exatamente como tem no texto bíblico. Parando por aí, nós temos que a queda não significa morte biológica de animais, porque nós temos todo o resto de animais morrendo antes, então não pega por aí. Não pega, por exemplo, morte e aí, saindo um pouquinho da live de hoje, já entrando na próxima live, não chega a pegar também na raça humana, é um termo complicado, mas no gênero homo, esse é o termo mais correto. Bia, você que é da biologia, qualquer coisa você me corrige, tá? Essa palavra é uma besteira. Do gênero homo, tá? Também não pega ali porque nós temos outras espécies do gênero homo anterior a Adão e Eva. Então, a queda não pega ali, a morte não pega ali. Não vai pegar a morte também, como sendo consequência do pecado ou consequência da queda, de seres humanos, vamos dizer assim, porque se a gente coloca o referencial nesse casal ali, antes desse casal já tinha outras pessoas que tinham morrido. Também não pega por ali também. Então a queda é alguma coisa, e aí a gente vai ter que tratar disso, vai ter que procurar uma forma, e eu não conheço nenhuma forma fechada ainda, de poder tratar isso de alguma outra forma que não seja uma questão biológica. Porque uma questão biológica não está fechando a conta. Então, o mal não está associado com a queda em sentido biológico. E aí, igual o Rodrigo mencionou hoje, lá do texto lá de Romanos, ele colocou que a morte não está associada à questão de morte, que a queda não está associada à questão de morte biológica de animais, aí eu arredondo o geral. A queda não está associada à morte de forma biológica para tudo. Porque o texto bíblico não tem Paulo ali não tem essa concepção de seres biológicos e tudo mais, ou como pecado influenciando na questão biológica, ou seja, antes da queda não tinha morte, depois da queda a gente vai ter morte biológica, no sentido biológico. Então não tem. Ao que tudo indica, e que é exatamente o que o texto está colocando, é alguma coisa do tipo, tem pecado, morte espiritual, que é definição que a Bíblia mesmo traz do que é morte espiritual, separação do homem com Deus no campo espiritual. A gente não tem mais contato com Deus. É exatamente esse o conceito que o texto bíblico traz. Então, a gente não precisa esquentar muito a cabeça com questão biológica nessa parte da queda. É claro, isso é dentro de uma visão, porque vai ter as outras visões que o T. Smith vai trazer, que não é tanto nesse nível, vai acabar caindo também para a questão biológica também. Então, assim, é uma questão não fechada. Tem uma teoria que vai dizer que envolve morte física, mas só da espécie Homo sapiens, entende? Então, é como Adão e Eva se alimentavam da árvore da vida, quando eles pecam, eles deixam de se alimentar, então há morte física. Entende? Tem essa teoria também, porque tem uma galera do criacionismo de Terra Antiga que defende Adão e Eva como pessoas históricas e como os dois primeiros Homo sapiens, né? E aí eles separam os outros hominídeos com as outras classes animais. Isso, aí a morte vai entrar por eles, né? Também tem essa visão. A morte humana entra neles, mas os outros animais já morriam. Exatamente. Tem alguma questão a mais? Acho que alguém colocou alguma coisa aqui. Perguntar sobre dilúvio aí, ó.
No degelo do Pleistoceno. O Pleistoceno foi quando, hein? Hã? Eu acho que a pergunta seria legal mandar no formulário pro Rodrigo responder, hein? Pode ser, Pleistoceno foi quando? Foi aquele de 10 mil anos? Eu não sei os termos. Sinceramente, eu não sei. Eu acho uma boa, a Ana Carolina podia botar essa pergunta no formulário, né? Só observando, o Pleistoceno é 10 mil anos, sim. É aquele lá de 20 mil a 30 mil anos. É a chamada Idade do Gelo. Tá bom? O Rodrigo tá aqui, ué. Eu tô falando mal dele e o camarada aqui dentro. Aí tá muito fácil aí. Tranquilo. Então, não tô pegando ligado, mas tô aqui. Beleza. Ana Carolina, coloca então essa questão lá no formulário. Aí o Rodrigo, porque ela é bastante específica para a live de hoje, então vai caber lá. Não, pode colocar, porque eu tive pouquíssimo tempo para falar sobre o dilúvio, né? Tive que correr bastante nessa parte, mas eu tava com mais calma. Né? Então coloca lá. O Rodrigo vai prometer de mindinho que ele responde a sua pergunta daqui 15 dias. Vai ser a primeira, vai. Mais alguma pessoa que vocês querem... Ô Rodrigo, você não acrescenta nada nessas ideias não de Teodiceia? Então, sim, tem como explicar isso. Na verdade, basicamente o que o Alexandre falou. Eu não falaria algo muito diferente do que ele disse, não. É bem aquilo lá. Entendeu? Tem uma coisa é a questão biológica, né? Outra coisa, a queda do homem é outro departamento. Mas eu vou explicar com mais detalhes, porque é uma questão que eu queria até dar uma ênfase maior. Só que não ia caber nos PowerPoints, ia ficar muito extenso, né? Mas é muito interessante. Sobre Teodiceia? Sobre Teodiceia, assim, a origem do mal, a queda do homem. Porque, por exemplo, quando você considera Gênesis, como falei lá, rapidinho, considera Gênesis alegórico, aí você joga para fora a questão da queda. Como é que você explica, né? A questão da morte sacrificial de Jesus, né? E outras coisas ficam suspensas, né? Então, é muito importante essa questão e eu vou explicar na próxima live, sim. Você tem algum material sobre isso? Eu preciso dar uma pesquisada. Eu tenho um blog sobre esse. Ele está bem desatualizado, mas eu tenho uma postagem que eu fiz falando sobre isso. Tem também um site que é o Old Earth Ministries, também tem um conteúdo bem legal. Aí eu posso separar e mandar no grupo do WhatsApp. Te agradeço. Mando sim, pode deixar, eu separo sim. Isso aí, tem mais alguém, gente? Se quiser aproveitar o Rodrigo aí, o camarada estava escondido aí. Às vezes é uma pergunta rápida para responder, né? Mas complexo eu vou deixar para palestra mesmo. Ou então, Rodrigo, você quer fazer alguma provocação aí pro pessoal? Acho que o Davi... Provocação? Tipo o quê? O pessoal dar uma trabalhada aí no cérebro? Deixa eu pensar. Acho que o Davi estava abrindo uma questão agora. Sim, eu estou aqui. Pessoal, uma dúvida, a depender de quem seja biólogo, existem, ao lado da teoria da Terra Antiga, da criação da Terra Antiga e da Terra Nova, existe uma correta explicação para a formação dos fósseis, que é o uniformitarismo e o catastrofismo. Sim, eu posso falar disso. Isso é bem rápido para explicar. Sim. Basicamente, pode falar. Bom, Cuvier, que eu citei aqui, o Barão de Cuvier defendia o catastrofismo, né? Foi um dos primeiros a defender o catastrofismo. Aí depois veio o Hutton e propôs o uniformitarismo, ou seja, tudo era do jeito que era, depositado. Aí veio Charles Lyell e trouxe uma proposta de união do catastrofismo com o uniformitarismo, que é o que é defendido hoje. Ou seja, a gente tem sim um uniformitarismo, mas em alguns momentos houve períodos de extinção, de catástrofes. São as chamadas extinções em massa. Ok. Porque além do acompanhamento que eu tenho com vocês, existe um conjunto de série muito boa que é da Novo Tempo, Origens. Eu não sei se alguém já ouviu falar.
Já assisti já a parte de cosmologia deles há muito tempo, depois eu não acompanhei mais. Tem um tópico muito interessante quando ele fala, é um especialista, parece que ele é chileno, ele fala sobre fósseis. E ele diz que, pelo argumento dele, o uniformitarismo não explica a formação dos fósseis das baleias. Que a formação dos fósseis das baleias, dos ancestrais das baleias, só poderia ser explicada porque no decorrer, quando ela morre no mar, conforme ela vai para o fundo do mar, os próprios micro-organismos, os decompositores, eles acabam com toda a alçada da baleia. De modo que, para a formação do fóssil, seria necessário uma catástrofe. O corpo fosse conservado na ausência de ar e sobre altas pressões. Então, sobre isso, existem, na verdade, é interessante até, porque é que eu não sei que tem muita evolução, né? Mas a parte do registro fóssil da evolução da baleia, tipo, é uma das mais completas que tem. Você conta todas as transições certinhas. E o que acontece? Tem a questão, primeiro, da formação da composição óssea dos ancestrais da baleia. Os ossos não são menos densos, são bem diferentes das espécies atuais dos cetídeos, né? Então, isso não quer dizer que não possa ter ocorrido algumas catástrofes, né? Como eu falei, pode acontecer um caso, aquele fóssil que trouxe rápido, eles foram cobertos por sedimento de terra, quando estavam voltando, né? Pode uma catástrofe que aconteceu. Agora, o problema nem é as catástrofes em si. O problema é atribuir todos os fósseis a uma única catástrofe, entendeu? O problema está aí. Ok. Mais alguma questão, pessoal? Oxe, tá fechado o teu áudio. Oi? Peraí só um minutinho, gente. Vou dar uma saída rapidinho, peraí. Tranquilo. Tem uma ideia também que eu já vi, né, muito por alto, que é a discussão dos dois, né? Da catástrofe e o uniformitarismo. Né? Então, fala de que os dois atuaram juntos em determinados momentos. Então, não é só uma ideia. Tem uma conjunção, né? Realmente. Porque o especialista em si, no vídeo que eu olhei, ele não trabalhou com essas duas hipóteses conjuntas. Era mais assim a oposição mesmo, a divergência. Um no outro, né? Mais alguma questão, pessoal? Tem mais alguma pergunta? Eu só queria comentar que eu nunca imaginei que existissem tantas teorias de CTA. Tem. Eu li o livro, tinha uns 7, eu falei, meu Deus, é bastante coisa. Aí chegou a live e hoje, tipo, 8, 9, 10. Tem bastante. Não tem única. Até assim, e no livro, se não me engano, acho que ele só vai falar de hipóteses relacionadas ao dia, né? Você tem o dia era e tudo mais. Dilúvio mesmo, o Hugh Ross fecha no... tem um termo que eu coloquei, eu não sei se ele usa esse... Agora eu não lembro agora se ele usa esse termo, mas é como se fosse assim, o dilúvio foi até onde tinha pessoas. Isso. Né? Então, aonde tinha gente, o dilúvio foi, né? Que é a ideia que é a hipótese que ele vai defender, né? Uhum. Então, mas dentro do CTA você tem diversas... Isso, inclusive, até uma pergunta que eu ia fazer até pro Rodrigo. A única diferença, lógico, não vai ser a única, mas vai ter questões específicas. Mas a principal diferença do CTA para o CE é só a questão do último sextal em comum? Da hora. Tem que esperar o Rodrigo voltar. Eu acho que ele não está aí agora. No livro, eu vi que a cada teoria vai ter mais divergências. Sim. Mas eu acho que a grande é a questão, primeiro a questão do ambiente, né? Eles acreditam que Deus coloca as espécies num ambiente propício, então há relações harmônicas. Uhum.
Essa não é a proposta do CELS, pelo contrário, acredita que é um ambiente que vai ajudar essa seleção, né, das características, e não acredita na ancestralidade. Acredita que as espécies mutam, mas dentro delas mesmas. Espécies não geram novas espécies. Pois é, e aí que eu tinha uma outra dúvida. Como é que é a origem, no caso, a origem biológica? É igual no CTJ, aparecimento, a surgimento do nada mesmo? A versão do Hugh Ross ele fala, inclusive, que Deus faz a criação no momento e Deus faz a destruição em massa, que seriam as extinções. Então ela é instantânea, é uma criação instantânea. É. E ele vai defender também, o Hugh Ross vai defender em alguns pontos a origem do... Isso, exatamente, tipo grandes momentos de milagre, de forma instantânea. E ele vai defender também, o Hugh Ross, isso que eu achei estranho nele, isso dentro da astronomia. Em algumas... aí ali, como diz outro, ali o bicho pega. Na parte de evolução estelar. Evolução Entendi. estelar. Ele fala um pouquinho de evolução galáctica, mas na parte de evolução estelar, ali é que essa parte vai ser bem mais forte. Né? Então tem, por exemplo, a questão da evolução do Sol e tudo mais. É processo instantâneo mesmo. Tem muita coisa ali de processo instantâneo. Ele coloca. Ele vai citar no livro que Deus é perceptível na criação por meio de 3 tipos de milagre. O milagre transcendental, que Deus cria do nada, inclusive ele vai dizer que é assim que Deus cria as leis da natureza. Aí há um outro tipo de milagre, que é Deus transforma as coisas que existem na natureza, e o milagre sustentador, que é Deus sustentando a criação. Mas ele afirma que Deus para de criar ao 6º dia. Do 6º dia em diante, Deus não se dá o trabalho de criar novas espécies, criar novas coisas. E aí é de forma milagrosa, de forma instantânea. De forma milagrosa. Eu não sei se tem alguma outra visão do CTA que vai diferente disso, de criação instantânea. Se tem mais alguma questão? Tem mais alguma... essa questão da Nani. Tem mais alguma questão, pessoal, que vocês tenham? Algum comentário? Eu gostaria também de recomendar uma outra referência bibliográfica, que ele também trabalha com essa questão da formação da Terra, a teoria sobre a formação da Terra, que é o livro de Van Poitras, Redimindo a Ciência. No capítulo 6 e no capítulo 7, ele trabalha justamente essas várias teorias e busca dar uma explicação. Existe até uma teoria, assim, eu achei assim, bem maluca, foi de que alguns cientistas, por exemplo, eles acreditam que houve a criação da Terra, só que a Terra já foi criada velha. Ela já foi criada já com seus 3,5 bilhões de anos. Ela já foi criada na velha. Aparência, né? Eles falam que aparentemente velha. E a respeito de tudo também, as criaturas já foram criadas assim, velhas. É bem estranho. O criacionismo científico, isso aí. E o português, ele advoga o design inteligente. Design inteligente só que com aquele acoplamento para o CTA. Ele faz acoplagem com o CTA. Mas eu já não sei qual acoplagem que ele faz, né? Qual que é o pensamento dele completo. Eu li algumas coisas dele, eu não li muita coisa dele. Desmistificando a ciência. Não, é Redimindo. Redimindo a Ciência. Tem em português esse livro? Tem na editora Monergismo. Já tem em português? Já. Que ele tem Redimindo a Matemática também. Tem Redimindo a Matemática. Mas tem Redimindo a Filosofia. Redimindo a Filosofia. Mas esses já tem em português também ou não? Só tem em inglês? Já. Rapaz, então... E o lançamento deles agora é Redimindo a Sociologia. Isso aí eu vi. O que vocês dizem desses livros? Eu já namorei esse para comprar. É uma boa para dar uma olhada nesse pensamento de design inteligente, por exemplo,
misturado com ou acoplado com CTA é uma boa, que é o que o português faz. Inclusive, eu não sei, eu não olhei essas edições em português, né? O de Sociologia eu vi que lançou em português, mas as outras duas eu não sabia que tinha lançado em português. Aquele Stephen Meyer, ele endossa inclusive o livro do Poitras, O Redimindo da Ciência, né? Então, assim, para ter uma ideia de design inteligente de uma forma mais epistemológica, vamos dizer assim, é bom, é interessante e tal. Como eu tenho uma visão, Alexandre, não a ABC2, Alexandre, tenho uma visão completamente diferente disso, para mim eu já aproveitei o que eu tinha aproveitado dele, eu já dei uma folhada, já peguei algumas partes que eu queria aproveitar e pronto. Para mim não é aproveitável em muito mais coisas, mas assim, para dar essa global aí, para saber a visão e tudo mais, são bons. Poitras, ele é um autor bem interessante. Isso é bom. Eu vou manter o jabá, né? Ajudem a ABC2, comprem os livros da Thomas Nelson com a ABC2. Né? Acho que tem um livro sobre diálogos, né? Princípios do diálogo, é um livro muito legal também para começar essa conversa. E o Origens, eu acho que é a melhor introdução para as diferentes visões. Dessa série da Mundo Cristão, eu faço a Glória Pires. Eu não sou capaz de opinar, né? Nunca li, então não sei dizer. Esse que você falou agora do diálogo é esse aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra... Isso, esse mesmo. O título tá aqui embaixo. Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo, é do McCrath. Esse livro é muito bom. Esse é mais para começar, você pegar uma parte mais histórica e tudo mais. É excelente, esse livro aqui é muito bom. Os livros da Mundo Cristão também são bons, né? Eles pegam esses autores clássicos, né? Esses que a gente conhece, inclusive, até recomenda, né? Mas aí é uma briga de editorial, quem vai lançar o quê? Então a gente aproveita tudo. Thomas Nelson, aproveita tudo. Porque tem um livro, por exemplo, que... Poxa, cadê aquele do Dilúvio? Eu tava com ele aqui em mãos. Alguém deu... é da Thomas Nelson mesmo, do John Walton, né? O Mundo Perdido do Dilúvio. Só que a Thomas Nelson lançou, mas não foi com a parceria com a ABC2. Achei engraçado isso. Mas é um livro que a gente recomenda demais. Eu acho que a Thomas Nelson deveria até relançar ele para entrar nessa coleção nossa. Tem um outro do John Walton que é O Mundo Perdido de Adão e Eva, se não me engano. Esse da Ultimato. Tá lá na sala, não tá aqui. Esse pode trazer um pouquinho também da questão da queda, né? Eu não li ele ainda. Ele fala um pouquinho da queda. O bom do John Walton é que ele não trata questões científicas. John Walton não trata nada de questões científicas. Inclusive, naquele livro O Mundo Perdido do Dilúvio, ele levou um outro cara para falar da parte científica. O Stephen Mosquier, acho que é assim que pronuncia o nome do cara. E o Mosquier, ele é professor de geofísica, não é professor de teologia. O John Walton é professor de teologia, de Antigo Testamento. E o legal do John Walton é isso, que ele vai falar de Bíblia, ele vai falar de literatura bíblica, ele não vai falar de ciência. Então, John Walton é muito bom. E ele John Walton, eu já vi algumas coisinhas dele naquele livro Mundo Perdido de Gênesis 1, que não tem em português, tomara que a BC2 traga na Thomas Nelson Brasil. É um livro muito bom. Eu vi ali e no Mundo Perdido do Dilúvio, ele dá uma escorregadinha na questão científica. Mas assim, é como se é quase um leigo falando de ciência. Você praticamente ignora. Mas a parte de Bíblia dele, do John Walton, é bom demais. É muito bom. Sei, alguém colocou alguma coisa aqui. Tá, mais algum detalhe, senhores? Mais algum ponto, comentário? Rodrigo, eu não sei se ele está aí. Se o Rodrigo quiser dar mais uma finalizada em algum ponto que faltou falar. Eu acho, Alexandre, que a gente vai ter que pôr a nossa pergunta no formulário, né? Sobre se a diferença é só o ancestral comum. Eu vou colocar. Aquela pergunta eu vou colocar. Então, se der tempo de ele responder, beleza. Se não, a gente puxa ele de volta para um meet desse aqui, que vai ter também.
Tá na live de perguntas, vai ter outro meet de perguntas desse também. A gente arrasta ele para cá e a gente conversa. Se tiver muitas perguntas, a gente prioriza a pergunta do pessoal de fora. Os da casa a gente tem contato, então a gente tem alguns privilégios a mais como palestrante. A gente resolve isso lá fora depois. Certo, senhores? Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Tá tudo. Mais algum ponto? Não, só agradecer, foi muito bom. Obrigado, e vai ter mais, viu? Porque daqui a 15 dias vai ter mais uma pancada. Tem sido bom. Boas palestras. Legal. Então é isso, senhores. Eu vou encerrar por aqui então. E aí a gente se encontra na live, tá? Vamos conversar na live no dia 26, 19 horas, tá? Não perca, porque lá o Rodrigo ele vai responder perguntas. Coloquem perguntas lá no formulário, tá? Não deixe de colocar perguntas. Aí ele seleciona, ele vê aí o que ele quer fazer. Se tiver alguma pergunta que não der tempo, aí a gente vai ter um outro meet desse depois da live de perguntas e a gente pode, se o Rodrigo estiver disponível, a gente pode arrastar ele para cá e aproveitar ele mais um pouquinho. Tá certo, senhores? Foi um prazer e até mais. Até!